Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, no fundo, define nações e pessoas. O legado. Sabe, o legado que a gente recebe, o que a gente constrói e talvez o mais complicado de todos, aquele legado que fica inacabado. E o nosso ponto de partida é um momento exatamente assim, lá no capítulo 13 do livro de Josué. Para nos ajudar a entender as nuances, a gente está usando o texto bíblico e os comentários de duas bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida atualizada. A cena é a seguinte: Josué, o grande general, o conquistador, tá velho, e Deus basicamente chega para ele e diz que a aposentadoria vai ter que esperar um pouco, porque o trabalho está longe de acabar. A nossa análise hoje é sobre essa transição, sabe? Sobre como se administra uma promessa divina que é, ao mesmo tempo, uma herança e um mapa de problemas futuros. Nossa, é uma ótima maneira de ver isso, porque esse capítulo é muito mais do que só uma lista de lugares no mapa. Ele é um documento sobre transição de poder e sobre a dura realidade de que promessas, mesmo as divinas, não se cumprem assim com o estalar de dedos. O que a gente tem aqui é uma tensão palpável. De um lado, a promessa grandiosa de uma terra. Do outro, a admissão bem franca de que uma parte enorme dela ainda está sob controle inimigo. O capítulo inteiro vive nessa lacuna entre o ideal prometido e o real conquistado, né? E é nesse espaço que a história de Israel pelos próximos séculos vai ser escrita. Certo, e o texto não perde tempo, ele já começa com Deus falando com Josué idoso, e a primeira frase é um balde de água fria. Resta ainda muitíssima terra para se possuir. Fico imaginando o peso disso. Depois de uma vida inteira de batalhas, a ouvir que o trabalho mais difícil talvez ainda esteja pela frente. E então vem a lista. Mas não é só uma lista, parece mais um mapa estratégico dos futuros conflitos de Israel. Exatamente. O texto basicamente desenha um arco de inimigos ao redor de Israel, mostrando os desafios em cada fronteira. Não é uma lista aleatória, sabe? Primeiro ele aponta para a costa, a oeste, e diz: toda a região dos filisteus. E aí nomeia as 5 cidades principais: Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom. Essa é a ameaça que nunca vai embora, o espinho cravado no lado de Israel por séculos. A gente sabe o quanto eles deram trabalho, né? Com Sansão, com Davi e Golias, a história confirma essa previsão. Totalmente. Depois, o mapa se move para o norte, para as potências comerciais, a Fenícia, Meara, que pertence aos Sidônios, e também as áreas montanhosas do Líbano, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon. E para completar, menção os bolsões de resistência no interior, como os Gesuritas e os Cananeus. Então não é um simples falta a conquistar isso, é uma análise geopolítica. O autor está dizendo: olha, vencemos as grandes coalizões, mas agora começa a parte difícil. Lidar com inimigos entrincheirados, ricos e que não vão a lugar nenhum. Isso muda a perspectiva, fico pensando no soldado israelita comum. Ele acabou de lutar em batalhas épicas, viu cidades caírem, e aí chega o comunicado: parabéns, ótimo trabalho. Agora, olhem este mapa com todos os inimigos que ainda faltam. Deve ter sido bem desanimador. Sem dúvida. E é aqui que o insight das notas de estudo se torna crucial. Essa lista não é apenas um plano de batalha para o futuro. Ela funciona como um recurso narrativo, é um prenúncio. O autor do livro de Josué está, na verdade, preparando o terreno para o livro seguinte, o livro de Juízes. Ele está nos dizendo: prestem atenção especial nesses nomes e lugares, porque o fracasso de Israel em conquistar essas terras será causa raiz de décadas de caos, guerra civil e sofrimento. O capítulo 13 não é só um mapa para o futuro, é quase um roteiro de tragédia. É o autor nos dando as pistas da falha que estava por vir. Uau! Visto assim, é muito mais sombrio e genial. Mas é interessante que, depois de apresentar essa lista imensa do que falta, o foco da narrativa muda completamente, né? O texto não nos deixa só com os problemas, ele volta no tempo para nos lembrar do que eles já tinham garantido. E para isso, ele não fala de Josué, mas de Moisés. Sim, e essa mudança é fundamental. O texto âncora a primeira parte da herança na autoridade máxima, a de Moisés, o servo do Senhor. Trata-se das 2 tribos e meia,
Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, que decidiram se estabelecer a leste do Rio Jordão, antes mesmo da conquista principal de Canaã começar. Ao dizer que Moisés lhes deu a herança, o texto está validando essa posse. Está dizendo, olha, essa parte da terra é legítima, foi sancionada pelo nosso maior líder. É o legado de Moisés em ação. Mas essa decisão dele sempre me pareceu um pouco estranha. Por que se separar do resto do grupo antes mesmo de a terra prometida principal ser conquistada? As fontes indicam que foi uma decisão pragmática. Aquela região, a Transjordânia, era excelente para a criação de gado, sabe? E essas tribos tinham rebanhos enormes. Então eles viram uma oportunidade e a agarraram. Moisés concordou, sobre a condição de que os homens deles cruzassem o Jordão e lutassem junto com seus irmãos até a conquista estar assegurada, o que eles fizeram. No entanto, o que parecia uma boa ideia a curto prazo teve consequências bem profundas a longo prazo. O Rio Jordão se tornou mais do que uma fronteira geográfica, com o tempo virou uma barreira cultural e política. Essas tribos ficavam mais expostas a influências de povos vizinhos e mais distantes do centro religioso e político de Israel, que ia se desenvolver a oeste do rio. A herança deles era rica, mas também isolada. Então, o texto reforça a posse deles, mencionando as vitórias passadas de Moisés naquela região, certo? Contra os reis Seom e Og. Exatamente. A menção de Seom, rei de Hesbon, e Og, rei de Bazã, funciona como um lembrete poderoso. Eles eram gigantes, lendas do terror na região. Derrotá-los foi o primeiro grande ato de conquista de Israel. Então, ao recontar isso, o autor está fazendo duas coisas. Primeiro, ele celebra o poder de Deus. Se Deus nos deu a vitória contra esses Golias, ele certamente pode nos dar o resto da terra. É um encorajamento. Mas, ao mesmo tempo, cria um contraste sutil com a lista de inimigos que Josué não derrotou, como os filisteus. É como se dissesse, lembrem-se do que é possível quando a obediência é total. Isso nos leva a um ponto que eu acho fascinante no meio de todo esse planejamento. O texto, que parece tão organizado, de repente aponta duas falhas, duas anomalias no sistema. A primeira é um detalhe quase jogado de lado. Os filhos de Israel não expulsaram os Gesuritas nem os Maacatitas, e eles ficaram lá, no meio de Israel. A segunda é uma tribo inteira, a de Nevi, que simplesmente não entra na divisão de terras. Por quê? Essas duas exceções são a chave para a gente entender a complexidade da situação real em oposição ao plano ideal. Vamos pegar os Gessuritas e Macaquitas primeiro. Esse detalhe é de uma honestidade histórica brutal. As notas de estudo apontam que Gessura era uma pequena entidade política, um reino arameu. A narrativa admite abertamente, nessa parte, nós falhamos. Não conseguimos ou não quisemos expulsá-los. Isso desmistifica a ideia de uma conquista total e instantânea. O mundo antigo era assim. Conquistas eram processos longos, com bolsões de resistência, acordos, territórios que simplesmente permaneciam sob controle nativo. O texto não esconde as próprias limitações. E sobre a tribo de Levi? Espera um pouco. O texto simplesmente diz que a tribo de Levi não recebeu terra e segue em frente. Naquela cultura, terra era tudo. Riqueza, status, futuro. Para uma tribo inteira ser excluída da herança territorial, isso soa quase como uma punição. O que está acontecendo aqui? Sua reação é perfeita, porque é exatamente o oposto de uma punição. É uma honra, mas uma honra que subverte todas as noções de riqueza e poder da época. A herança deles não era terra, mas algo muito mais central. O texto diz que o Senhor, Deus de Israel, é a sua herança. Em outra passagem, especifica que eram as ofertas queimadas do Senhor. Em termos práticos, isso significava que eles não eram agricultores ou soldados, eles eram a classe sacerdotal e intelectual da nação. A função deles era servir no santuário, ensinar a lei ao povo e administrar os rituais religiosos. Entendi. Então, como eles sobreviviam sem terras para cultivar? Eles viviam dos dízimos e das ofertas trazidas pelas outras 12 tribos. E em vez de um grande território unificado, eles receberam 48 cidades, com pastagens ao redor, espalhadas por todos os territórios das outras tribos. A lógica era genial. Ao dispersá-los de levitas, garantia-se que cada canto de Israel tivesse acesso a líderes religiosos e professores da lei.
Eles eram tipo a cola espiritual e cultural que deveria manter a nação unida. O legado deles não era um pedaço de chão, mas a responsabilidade de manter a identidade de todo o povo. Era um status completamente diferente. Nossa, isso muda tudo. A herança deles era uma função, um propósito. Agora, para a gente entender melhor essa dinâmica de conquista, que às vezes funciona, às vezes não, acho que vale a pena a gente olhar de perto algumas cidades específicas. As notas que temos trazem uma tabela, Cidades da Conquista de Josué. E os detalhes ali contam histórias bem diferentes. Por exemplo, Jerusalém, um nome que ecoa até hoje. E que na época de Josué já era um problema. A tabela diz que era ocupada pelos jebuseus. Josué derrotou o rei de Jerusalém e sua coalizão numa grande batalha, mas a nota é explícita. A cidade não foi conquistada por Josué, ou seja, ele venceu o exército, mas não tomou a fortaleza. Esse detalhe é uma ponta solta gigantesca, um problema que vai ser empurrado por gerações, até que um jovem rei, chamado Davi, séculos depois, finalmente a conquiste e a transforme em sua capital. Josué deixa essa tarefa como parte do seu legado inacabado. Impressionante. Então, no extremo oposto, a gente tem uma cidade como Hazor. O texto a descreve como a cabeça de todos esses reinos. E as notas complementam dizendo que era a maior cidade de Canaã segundo fontes extra-bíblicas. O destino dela foi bem diferente. Completamente diferente. Hazor foi totalmente queimada e destruída. Josué entendeu que para controlar o norte era preciso neutralizar seu centro de poder. Foi uma decisão estratégica brutal, mas necessária do ponto de vista militar. Hazor era grande e poderosa demais para ser deixada intacta. Então, aqui a gente vê o lado implacável da conquista. Mas aí temos um caso que não se encaixa em nenhum dos dois. Nem ignorado como Jerusalém, nem destruído como Hazor. Gibeon. Os ocupantes eram os heveus. E a história deles é inacreditável. A história dos gibeonitas é fantástica. É uma das maiores demonstrações de malandragem diplomática da Bíblia. Sabendo que os israelitas tinham ordens de destruir os povos de Canaã, mas podiam fazer tratados com povos de longe, o que eles fizeram? Se vestiram com roupas velhas e rasgadas, colocaram pão mofado nas bolsas e sandálias gastas nos pés e foram ao acampamento de Israel. Eles disseram: nós somos de uma terra muito distante, viajamos por meses, vejam nossas provisões, queremos fazer um acordo de paz. E Josué acreditou. Seus vizinhos. Mas como já haviam feito um juramento em nome de Deus, não podiam voltar atrás. Então, em vez de destruí-los, os transformaram em servos, carregadores de lenha e água para o santuário. Esse episódio mostra que a interação entre Israel e os cananeus era muito mais complexa do que uma simples ordem de destruir tudo. Havia espaço para diplomacia, enganos e alianças forçadas. É uma zona cinzenta fascinante. E por fim, tem um detalhe pequeno sobre a cidade de Tirza que me chamou a atenção. A nota diz que o nome dela aparece em antigas fontes egípcias. Por que isso é importante? Isso é ouro para os historiadores. Conecta a narrativa bíblica ao cenário geopolítico mais amplo do Antigo Oriente Próximo. Mostra que essas cidades e reis não existiam num vácuo, mas faziam parte de um mundo interconectado, com registros em diferentes culturas. A honestidade acadêmica das notas é notável aqui. Elas trazem essas referências externas e, em vários casos, admitem incertezas, colocando pontos de interrogação sobre quem eram os ocupantes de certas cidades. Isso nos diz que não estamos lendo uma mitologia simplista, mas sim um registro que dialoga com a história e a arqueologia com todas as suas complexidades e lacunas. Certo, então, juntando todas as peças, o que o capítulo 13 de Josué nos mostra, ele parece ser esse momento de virada, transição da euforia da guerra para a dura realidade da administração. Eles põem sem filtros a tensão entre a promessa divina, que é total, e a realidade no terreno, que é parcial, cheia de falhas e de territórios não conquistados. E no meio disso tudo, revela a estrutura social e religiosa de Israel, com a ideia radical de uma tribo sacerdotal, cujo legado não era a terra, mas a própria presença de Deus.
Exatamente. E se a gente conectar isso ao quadro geral, o conceito que define este capítulo é o da terra como uma herança. A natureza de uma herança é sempre dupla. Por um lado, é um dom, algo que se recebe, que não foi construído do zero. Neste caso, um dom divino. Mas, por outro lado, uma herança nunca é um prêmio passivo. Ela exige esforço para ser plenamente possuída, cuidada, administrada e principalmente defendida. E é essa dualidade que nos leva a uma reflexão final, que vai muito além desse texto antigo. E qual seria? O capítulo nos força a perguntar o que significa receber uma promessa, uma visão, um legado grandioso, que, na prática, ainda contém enormes territórios não conquistados. Como uma pessoa, uma comunidade ou até uma organização lida com essa lacuna permanente entre a visão que foi prometida e a realidade bagunçada e incompleta que precisa ser gerenciada no dia a dia? A questão que Josué 13 deixa no ar não é apenas sobre geografia antiga. É uma questão universal sobre fé, perseverança e a tarefa contínua, e muitas vezes frustrante, de tentar transformar grandes promessas em realidade concreta.